A pessoa mais perigosa não é a mais forte, é a mais calma. Imagine estar diante de um conflito. Emoções à flor da pele, tensão no ar, palavras afiadas prontas para serem lançadas. Nesse cenário, quem você acha que tem mais poder? Aquele que grita, que parte para o ataque, ou aquele que permanece em silêncio sereno, observando tudo com clareza? A resposta pode te surpreender. A pessoa mais perigosa em qualquer confronto não é a mais forte, nem a mais explosiva, é a mais calma. Foi exatamente isso que aprendeu Miyamoto Musashi, o maior espadachim da história do Japão. Um homem que enfrentou mais de 60 duelos até a morte e saiu vitorioso em todos. Mas o que o tornava tão temido não era só a espada, era sua mente. Musashi desenvolveu um sistema de autocontrole tão refinado que seus oponentes desmoronavam antes mesmo do primeiro golpe. Ele não reagia. Ele respondia. E é sobre isso que vamos falar neste vídeo. Hoje você vai descobrir os 4 princípios que fizeram de Musashi um mestre não apenas do combate, mas da vida. Princípios que você pode aplicar em qualquer situação, de um conflito familiar a uma crise interna. Porque, no fundo, a verdadeira batalha sempre acontece dentro de nós. Distância emocional. Observe sem se apegar e imagine que alguém te provoca. Te insulta. A sua primeira reação, como a da maioria, é sentir a raiva subir. O corpo esquenta, os punhos se fecham, as palavras começam a se formar na ponta da língua. Mas Musashi via isso de outra forma. Para ele, a emoção não era o inimigo. O inimigo era a identificação com a emoção. Ele dizia, eu estou sentindo raiva, e não, eu sou a raiva. Essa pequena diferença muda tudo. Distância emocional é a capacidade de observar seus sentimentos sem se confundir com eles. É ver a raiva chegando e deixá-la passar, como uma nuvem no céu. Você não precisa reprimir o que sente, mas também não precisa deixar que isso te domine. Quando você cria esse espaço interno, começa a agir com clareza. E no meio do caos, isso é poder. Como praticar isso? Faça o seguinte: da próxima vez que sentir algo intenso, pare por 3 segundos. Nomeie a emoção. Estou sentindo frustração. Só isso já basta para quebrar o ciclo reativo. Com o tempo, esse espaço vai se expandindo. Você ganha tempo entre o estímulo e a resposta, e é nesse intervalo que mora a liberdade. Consciência antecipatória. Prepare-se antes do imprevisto. Maioria das pessoas entra em confrontos sem preparo, reage no improviso, age no calor do momento. Musashi não. Antes de qualquer duelo, ele estudava o adversário, observava seus movimentos, seus vícios, sua personalidade, antecipava. Foi assim que venceu Sasaki Kojiro. Ele sabia que Kojiro era vaidoso e impaciente. Chegou horas atrasado, irritando-o ao máximo. Construiu uma espada de madeira ligeiramente maior, que anulava a vantagem do inimigo. E venceu o combate antes mesmo que começasse. No mundo moderno, isso se traduz em preparo emocional. Antes de uma conversa difícil, pare e reflita. Qual o estado emocional provável dessa pessoa? O que ela quer de verdade? Como ela costuma reagir?
Responder essas perguntas te coloca em posição de vantagem. Você não será mais pego de surpresa. Sua mente já estará preparada. E com isso, sua calma se multiplica. Você pode aplicar isso em reuniões, negociações, discussões familiares, qualquer interação onde exista tensão. A antecipação não é sobre controlar o outro. É sobre entender o território antes de pisar nele. Respiração estratégica. A chave entre mente e corpo. Musashi observava que, diante do medo ou da raiva, a primeira coisa que mudava era a respiração. Ela se tornava curta, rápida, descompassada. E isso era o prenúncio do desequilíbrio. Por isso ele treinava não só o corpo, mas a respiração. Antes de momentos decisivos, fazia uma única respiração profunda. Inspirava pelo nariz contando até 4, segurava e expirava pela boca contando até 6. Esse simples gesto ativava seu sistema parasimpático, o mesmo que nos acalma, e o colocava num estado de presença total. Você pode usar essa mesma técnica em momentos de tensão. Pare. Inspire por 4 segundos, segure por 1 ou 2, e expire por 6 segundos. Repita 3 vezes. E observe, o corpo relaxa, a mente clareia, a emoção perde força. Respirar assim é como apertar um botão de reset interno. É reconectar-se com o que há de estável dentro de você. Ação com propósito. Lute apenas pelo que importa. Muita gente entra em conflito para vencer, para provar algo, para satisfazer o ego ferido. Musashi não. Ele só lutava quando o propósito era claro. E se perguntava: qual o objetivo desta luta? Essa clareza era sua maior força. Porque quando você sabe o porquê está lutando, você sabe quando não lutar também. Antes de uma conversa difícil, faça esse exercício. Escreva com poucas palavras o que você quer com aquela interação. Algo como: quero resolver esse mal-entendido com respeito. Quero me expressar sem agredir. Quero manter minha paz. Esse propósito será sua âncora. Quando a raiva vier, volte a ele. Quando a conversa descambar, volte a ele. Agir com propósito é escolher as batalhas certas. E mais do que isso, é saber como lutar. Porque o objetivo não é vencer a discussão. É preservar aquilo que é mais importante. Musashi não foi apenas um guerreiro. Foi um mestre da mente. Um exemplo vivo de que o verdadeiro poder não está na força bruta, mas na clareza interior. Seus 4 princípios: distância emocional, consciência antecipatória, respiração estratégica e ação com propósito, são mais do que táticas. São ferramentas de transformação. E talvez o mais poderoso ensinamento de Musashi seja este: você não precisa vencer o outro. Precisa vencer a si mesmo. Num mundo em que todos reagem, gritam, explodem, aquele que mantém a serenidade se torna uma rocha, um farol, uma presença rara e admirável. A pessoa mais perigosa é a mais calma. Se essa mensagem tocou você, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. E se quiser continuar mergulhando em sabedorias como essa, tem outro vídeo incrível aparecendo aqui na tela agora. Até o próximo. E lembre-se, o seu silêncio pode ser a sua arma mais poderosa.